sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler o Decreto-Lei nº 200, que dispõe sobre a organização da administração pública federal. E se você é concurseiro, eu te convido a se inscrever no canal e peço que indique esse canal para todo mundo que você conhece que vai fazer concurso público, porque as leis em áudio, elas podem ser muito úteis para os estudos para concurso. Eu baixei esse decreto no dia 24 de março de 2024 no site do Planalto. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 9º, parágrafo 2º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta. Título 1. Da Administração Federal. Artigo 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 2º. O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar, com auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Artigo 3º. Respeitado a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 46, inciso 2 e 4 da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da administração federal. Artigo 4º. A administração federal compreende: inciso 1. A administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 2. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A linha A. Autarquias. B. Empresas públicas. C. Sociedades de economia mista. D. Fundações públicas. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Autarquia. O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 2. Empresa pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 3. Sociedade de economia mista. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. 4. Fundação pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3,
Quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Parágrafo 2º. O Poder Executivo enquadrará as entidades da administração indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. Parágrafo 3º. As entidades de que trata o inciso 4 deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Título 2. Dos princípios fundamentais. Artigo 6º. As atividades da Administração Federal obedecerão os seguintes princípios fundamentais. Inciso 1. Planejamento. 2. Coordenação. 3. Descentralização. 4. Delegação de competências. 5. Controle. Capítulo 1. Do Planejamento. Artigo 7º. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados na forma do título 3, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. A linha A. Plano Geral de Governo. B. Programas Gerais, Setoriais e Regionais de duração plurianual. C. Orçamento Programa Anual. D. Programação Financeira de Desembolso. Capítulo 2. Da Coordenação. Artigo 8º. As atividades da Administração Federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo serão objeto de permanente coordenação. Parágrafo 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Parágrafo 2º. No nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, reuniões de Ministérios de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos Ministérios do Estado, artigo 36, funcionamento das Secretarias Gerais, artigo 23, parágrafo 1º, e coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares, artigo 31. Parágrafo 3º. Quando submetidos ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da administração federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Artigo 9º. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais. Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio, a linha B do parágrafo 1º do artigo 10, com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais buscarão com eles coordenar-se para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área geográfica. Capítulo 3. Da descentralização. Artigo 10. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Parágrafo 1º. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A linha A.
dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução. B. Da administração federal para as das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. C. Da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Parágrafo 2º. Em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Parágrafo 3º. A administração casuística, assim entendida, a decisão de casos individuais compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente os serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público. Parágrafo 4º. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Parágrafo 5º. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Parágrafo 6º. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios. Parágrafo 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. Parágrafo 8º. A aplicação deste critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 4. Da delegação de competência. Artigo 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Artigo 12. É facultado ao Presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal, delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. Capítulo 5. Do controle. Artigo 13. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente: a linha A. O controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. B. O controle pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares.
C. O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Título 3. Do planejamento, do orçamento e programa e da programação financeira. Artigo 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da República. Parágrafo 1º. Cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente a seu ministério, e ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na elaboração da programação geral do governo. Parágrafo 2º. Com relação à administração militar, observar-se-á a finalidade precípua que deve regi-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob a responsabilidade dos respectivos ministros, que são os seus comandantes superiores. Parágrafo 3º. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Artigo 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa, serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do governo. Artigo 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Artigo 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa, e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com programação financeira de desembolso. Título 4. Da supervisão ministerial. Artigo 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Artigo 20. O ministro de Estado é responsável perante o Presidente da República pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério nos termos desta lei. Artigo 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio dos órgãos centrais. Parágrafo único. No caso dos ministros militares, a supervisão ministerial terá também como objeto colocar a administração dentro dos princípios gerais estabelecidos nesta lei, em coerência com a destinação constitucional precípua das Forças Armadas, que constitui atividade afim dos respectivos ministérios. Artigo 22. Haverá na estrutura de cada Ministério Civil os seguintes órgãos centrais. Inciso 1.
órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro. 2. Órgãos centrais de direção superior. Artigo 23. Os órgãos a que se refere o item 2 do artigo 22 têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado e, por força de suas atribuições, em nome e sob direção do ministro, realizar estudos para a formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em: inciso 1, uma Secretaria-Geral; 2, uma Inspetoria-Geral de Finanças. Parágrafo 1º. A Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento, na forma do título 3, e será dirigida por um secretário-geral, o qual poderá exercer funções delegadas pelo Ministro de Estado. 2. A Inspetoria-Geral de Finanças, que será dirigida por um inspetor-geral, integra, como órgão setorial, os sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria-Geral ou acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Parágrafo 3º. Além das funções previstas neste título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central nos sistemas de planejamento e orçamento, e a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda as de órgão central do sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria. Artigo 24. Os órgãos centrais de direção superior, artigo 22, item 2, executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do Ministério e serão preferentemente organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo na área de competência do Ministro de Estado. Inciso 1. Assegurar a observância da legislação federal. 2. Promover a execução dos programas de governo. 3. Fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 2. 4. Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com os dos demais ministérios. 5. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. 6. Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas. 7. Fortalecer o sistema do mérito. 8. Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos. 9. Acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. 10. Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro. 11. Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Artigo 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar essencialmente: inciso 1. A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. 2. A harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade. 3. A eficiência administrativa. 4. A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento. A linha A. A indicação ou nomeação pelo ministro, ou, se for o caso, a eleição dos dirigentes da entidade,
conforme sua natureza jurídica. B. Designação pelo ministro dos representantes do governo federal nas Assembleias Gerais e órgãos de administração ou controle da entidade. C. Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo governo. D. Aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no caso de autarquia. E. Aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais, nas assembleias e órgãos de administração ou controle. F. Fixação e níveis compatíveis com os critérios de operação econômica das despesas de pessoal e de administração. G. Fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas. H. Realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade. E. Intervenção por motivo de interesse público. Artigo 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da Administração Federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. Parágrafo 1. Assegurar-se-á às empresas públicas e à sociedade de economia mista condições de funcionamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao Plano Geral do Governo. Artigo 28. A entidade da administração indireta deverá estar habilitada a: inciso 1. Prestar contas da sua gestão pela forma e nos prazos estipulados em cada caso. 2. Prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministro do Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. 3. Evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser no interesse do serviço público. Artigo 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais de que trata o artigo 22, o ministro de Estado disporá da assistência direta e imediata de: inciso 1, gabinete. 2, consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda. 3, divisão de segurança e informações. Parágrafo 1º. O gabinete assiste o ministro de Estado em sua representação política e social, incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. Parágrafo 2º. O consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do ministro de Estado. Parágrafo 3º. A divisão de segurança e informações colabora com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações. Parágrafo 4º. No Ministério da Fazenda, o Serviço de Consulta Jurídica continua afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos seus órgãos integrantes, cabendo a função de consultor jurídico do Ministro de Estado ao Procurador-Geral, nomeado em comissão, pelo critério de confiança e livre escolha entre bacharéis em Direito. Título 5. Dos Sistemas de Atividades Auxiliares. Artigo 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. Parágrafo 1º. Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata esse artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa
a supervisão técnica e a fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Parágrafo 2º. O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. Parágrafo 3º. É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da administração. Parágrafo 4º. Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma comissão de coordenação, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto. Artigo 31. Revogado. Artigo 31. A estrutura dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos órgãos centrais serão estabelecidos em decreto. É estranho aqui artigo 31, mas é como está aqui na lei. Título 6. Da Presidência da República. Artigo 32. A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Militar. Também dela fazem parte, como órgão de assessoramento imediato, o Presidente da República. Inciso 1. O Conselho de Segurança Nacional. 2. O Conselho de Desenvolvimento Econômico. 3. O Conselho de Desenvolvimento Social. 4. Secretaria de Planejamento. 5. Serviço Nacional de Informação. 6. O Estado-Maior das Forças Armadas. 7. O Departamento Administrativo do Serviço Público. 8. A Consultoria Geral da República. 9. O Alto Comando das Forças Armadas. 10. O Conselho Nacional de Informática e Automação. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Civil, o chefe do Gabinete Militar, o chefe da Secretaria de Planejamento, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas são ministros de Estado titulares dos respectivos órgãos. Artigo 33. Ao Gabinete Civil incumbe. Ao Gabinete Civil incumbe. Inciso 1. Assistir, direta e imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, e, em especial, nos assuntos referentes à administração civil. 2. Promover a divulgação de atos e atividades governamentais. 3. Acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e coordenar a colaboração dos ministérios e demais órgãos da administração, no que respeita aos projetos de lei submetidos à sanção presidencial. Artigo 34. Ao Gabinete Militar incumbe. Inciso 1. Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos referentes à segurança nacional e administração militar. 2. Zelar pela segurança do Presidente da República e dos palácios presidenciais. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Militar exerce as funções de secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. Título 7. Dos Ministérios e respectivas áreas de competência. Artigo 35. Os ministérios são os seguintes: Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Interior, Ministério da Educação e Cultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações, Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. Parágrafo único. Os titulares dos ministérios são ministros de Estado. Artigo 36.
para auxiliar na coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem a mais de um ministério, o presidente da República poderá incumbir de missão coordenadora um dos ministros de Estado, cabendo esta missão, na ausência de designação específica, ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento. Parágrafo 1º. O ministro coordenador, sem prejuízo das atribuições da pasta ou órgão de que for titular, atuará em harmonia com as instruções emanadas do presidente da República, buscando os elementos necessários ao cumprimento de sua missão mediante cooperação dos ministros de Estado em cuja área de competência estejam compreendidos os assuntos objeto de coordenação. Parágrafo 2º. O ministro coordenador formulará soluções para a decisão final do presidente da República. Artigo 37. O presidente da República poderá prover até 4 cargos de ministro extraordinário para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante. Parágrafo único. Artigo 38. O ministro extraordinário e o ministro coordenador disporão de assistência técnica e administrativa essencial para o desempenho das missões de que forem incumbidos pelo presidente da República na forma por que se dispuser em decreto. Artigo 39. Os assuntos que constituem a área de competência de cada ministério são a seguir especificados. Ministério da Justiça. Inciso 1. Ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais. 2. Segurança interna, Polícia Federal. 3. Administração penitenciária. 4. Ministério Público. 5. Documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais. Ministério das Relações Exteriores. Inciso 1. Política internacional. 2. Relações diplomáticas, serviços consulares. 3. Participação nas negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras. 4. Programas de cooperação internacional. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Inciso 1. Plano Geral do Governo, sua coordenação e integração dos planos regionais. 2. Estudos e pesquisas socioeconômicas, inclusive setoriais e regionais. 3. Programação orçamentária, proposta orçamentária anual. 4. Coordenação da assistência técnica internacional. 5. Sistemas estatísticos e cartográfico nacionais. 6. Organização administrativa. Ministério da Fazenda. Inciso 1. Assuntos monetários, creditícios, financeiros e fiscais. Poupança popular. 2. Administração tributária. 3. Arrecadação. 4. Administração financeira. 5. Contabilidade e auditoria. 6. Administração patrimonial. Ministério dos Transportes. Inciso 1. Coordenação dos transportes. 2. Transportes ferroviários e rodoviários. 3. Transportes aquaviários, marinha mercante, portos e vias navegáveis. 4. Participação na coordenação dos transportes aeroviários na forma estabelecida no artigo 162. Ministério da Agricultura. Inciso 1. Agricultura, pecuária, caça, pesca. 2. Recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo. 3. Organização da vida rural, reforma agrária. 4. Estímulos financeiros e creditícios. 5. Meteorologia, climatologia. 6. Pesquisa e experimentação. 7. Vigilância e defesa sanitária animal e vegetal. 8. Padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou do consumo das atividades agropecuárias. Ministério da Indústria e do Comércio. Inciso 1. Desenvolvimento industrial e comercial. 2. Comércio exterior. 3. Seguros privados e capitalização.
4. Propriedade industrial, registro do comércio, legislação metrológica. 5. Turismo. 6. Pesquisa e experimentação tecnológica. Ministério das Minas e Energias. Ministério das Minas e Energia. Inciso 1. Geologia, recursos minerais e energéticos. 2. Regime hidrológico e fonte de energia hidráulica. 3. Mineração. 4. Indústria do petróleo. 5. Indústria de energia elétrica, inclusive de natureza nuclear. Ministério do Interior. Inciso 1. Desenvolvimento regional. 2. Radicação de populações, ocupação do terreno, migrações internas. 3. Territórios federais. 4. Saneamento básico. 5. Beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e inundações, irrigação. 6. Assistência às populações atingidas pelas calamidades públicas. 7. Assistência ao índio. 8. Assistência aos municípios. 9. Programa Nacional de Habitação. Ministério da Educação e Cultura. Inciso 1. Educação, ensino, exceto militar, magistério. 2. Cultura, letras e artes. 3. Patrimônio histórico, arqueológico, científico, cultural e artístico. 4. Desportos. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Inciso 1. Trabalho, organização profissional e sindical, fiscalização. 2. Mercado de trabalho, política de emprego. 3. Política salarial. 4. Previdência e assistência social. 5. Política de imigração. 6. Colaboração com o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Ministério da Saúde. Inciso 1. Política Nacional de Saúde. 2. Atividades médicas e paramédicas. 3. Ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos. 4. Controle de drogas, medicamentos e alimentos. 5. Pesquisas médico-sanitárias. Ministério das Comunicações. Inciso 1. Telecomunicações. 2. Serviços postais. Ministério da Marinha, artigo 54. Ministério do Exército, artigo 59. Ministério da Aeronáutica, artigo 63. Título 8. Da Segurança Nacional. Capítulo 1. Do Conselho de Segurança Nacional. Artigo 40. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de mais alto nível no assessoramento direto do Presidente da República na formulação e na execução da política de segurança nacional. Parágrafo 1º. A formulação da política de segurança nacional far-se-á, basicamente, mediante o estabelecimento do conceito estratégico nacional. Parágrafo 2º. No que se refere à execução da política de segurança nacional, o Conselho apreciará os problemas que lhe forem propostos no quadro da conjuntura nacional ou internacional. Artigo 41. Caberá ainda ao Conselho o cumprimento de outras tarefas específicas previstas na Constituição. Artigo 42. O Conselho de Segurança Nacional é convocado e presidido pelo Presidente da República, dele participando, no caráter de membros natos, o Vice-Presidente da República, todos os ministros de Estado, inclusive os extraordinários, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá designar membros eventuais conforme a matéria a ser apreciada. Parágrafo 2º. O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional mediante consulta a cada um dos seus membros em expediente remetido por intermédio da Secretaria-Geral. Artigo 43. O Conselho dispõe de Secretaria-Geral como órgão de estudo, planejamento e coordenação
no campo da segurança nacional e poderá contar com colaboração de órgãos competentes necessários ao cumprimento de sua finalidade constitucional. Capítulo 2 dos Serviços Nacionais de Informações. Artigo 44. O Serviço Nacional de Informações tem por finalidade superintender e coordenar em todo o território nacional as atividades de informação e contra-informação, em particular as que interessem à segurança nacional. Vamos parar a leitura por aqui, porque essa lei é um pouco extensa, então eu prefiro dividir a leitura em 2 vídeos. Até o próximo vídeo.